E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Santos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar da influência do dólar alto em nossas vidas. Nós vamos falar de alguns indicadores socioeconômicos, vamos falar como o dólar alto ou baixo impacta diretamente não só na economia do país, como em nossas vidas, que é o que mais interessa, que é o bem-estar social, que eu sempre digo aqui no canal. Então, antes de começar o vídeo, eu vou passar aqui um videozinho que eu produzi com os valores da série histórica do dólar, né? Que hoje, o dia que eu gravo esse vídeo, é 1 de setembro de 2020. O dólar hoje, ele está R$ 5,40. E vamos mostrar também, né, nos meses de agosto, né, desde 2008 para cá. Vocês podem fazer essa consulta no Google, eu vou deixar o link na descrição. Mas só para deixar claro, o dólar mais baixo no mês de agosto, ele se deu em 2018, ele era R$ 1,56. O dólar hoje está 250% mais caro. E o ano passado, nesse mesmo período, o dólar era de R$ 3,89. Ou seja, hoje ele está 40% mais caro. Então, vamos lá. Pois muito bem, quando o dólar sobe relativamente à moeda de um país, não é o dólar que está subindo, é a moeda desse país que está caindo. Por exemplo, um dólar alto indica que o real ele perdeu valor, porque a economia americana é uma das economias mais estáveis do mundo. Lá existe inflação, mas é uma inflação bem menor, e se você pegar a flutuação do dólar com o euro, o dólar flutua muito pouco. Geralmente, quando isso acontece, é o euro que está oscilando em torno do dólar. Por isso, a gente viu aí, esse ano, né, o real, ele teve uma queda de praticamente 20% em seu valor, né? Só no ano de 2020, considerando com o que ele fechou em 2019. Então, quando você pega essa oscilação, o real, ele caiu em referência a todas as demais moedas. Ele caiu em relação ao Libra, ele caiu em relação ao Ien, ele caiu em relação ao euro. Então, na verdade, é a moeda brasileira que está perdendo valor, é a moeda brasileira que está caindo. Isso impacta diretamente na vida dos brasileiros. Em primeiro lugar, porque tudo que é tecnologia é cotado em dólar. E não só a tecnologia, como a gente vai falar logo adiante. Se você compra um telefone celular ou um carro, ele está cotado em dólar. E mesmo que você não perceba, porque o dólar subiu, esse mês ele subiu. Não necessariamente o valor vai ser atualizado, porque eles têm estoques, quem vende esses produtos tem estoques e quem produz muitas vezes utiliza matéria-prima brasileira e mão de obra brasileira. Então a oscilação ela não é diária, como acontecia com o petróleo, né? Vocês lembram no governo de Michel Temer, em que o petróleo tinha o preço diariamente atualizado, eles só subiam, nunca desciam o valor, né? Ele resolveu atrelar o valor do petróleo ao dólar. Só que o petróleo, ele é um recurso mineral retirado de nossas terras, em grande maioria, o que não fazia muito sentido. Mas quando você tem a sua moeda desvalorizando, quer dizer uma coisa, você está perdendo poder de compra com relação ao restante do mundo. E muita gente pega e fala, ah não, mas não pode converter. Eu conheço muita gente que viaja para o exterior e fala que não pode converter. Na verdade, você deve converter. Vocês já ouviram falar do índice Big Mac? O índice Big Mac, basicamente, ele pega o preço do Big Mac em todos os países do mundo, à exceção dos que não tem, né? Que os países que não tem McDonald's é Islândia, que também, como eu já disse em outros vídeos, é o único país que não cobra dividendo de empresas assim como o Brasil, Coreia do Norte, que não dispensa comentários, Jamaica não tem o Big Mac,
O Irã não tem um Big Mac, porque não tem uma diplomacia com os Estados Unidos. E a Bolívia. A Bolívia não tem um Big Mac, mas tinha até o ano de 2008. A Bolívia não tem um Big Mac porque a população boliviana não consegue mais pagar pelo sanduíche do McDonald's, porque é muito caro para eles. E o preço do Big Mac ele é mais ou menos o mesmo no Brasil todo. Hoje, eu entrei no site do McDonald's e cotei. Aqui no Brasil, um combo de Big Mac ele está custando R$ 31,25. Nos Estados Unidos, o mesmo combo grande, ele está $5,89. Ou seja, se você multiplicar 5,8 por 5,40, é mais ou menos ali, ó, o mesmo preço. Então, você, trabalhador, você deve sempre converter o seu salário para dólar. Mas você pode falar, eu não consumo hambúrguer, porque tem muita gente que fala esse tipo de coisa, né, que não faz muito sentido. Mas se você come trigo, se você come pão, porque trigo ninguém come, né? Pão é trigo. Trigo é uma commodity, trigo é cotado em dólar. Quando o dólar sobe, ou seja, o real cai, o preço do trigo vai lá para cima e o preço do pão aumenta. Todos os preços do país aumentam. Dólar alto, em tese, ele só é bom para quem é exportador, ele só seria bom, né? Para quem é exportador, usa mão de obra brasileira, usa recursos brasileiros e exporta. Mas tem que ser exportador de produto primário, agropecuária, minério. Porque se o cara ele exportar tecnologia, ele não vai conseguir competir com o capital estrangeiro. Porque ele vai ter que comprar os componentes eletrônicos, os componentes de robótica muito caros. E isso vai deixar insustentável com que ele tenha uma balança favorável e com que ele consiga competir com empresas estrangeiras. Então o que acontece é o seguinte. Quando você tem uma moeda muito fraca, que é o que está acontecendo com o real, a industrialização, o país tende a se desindustrializar. A indústria ela entra em recessão, a indústria perde força e o principal, a economia ela começa a entrar em colapso. E as pessoas cada vez mais começam a ter dificuldades a obter as coisas. Como você pode ver aí, né, eu coloquei essa tabela. E em 2008, o dólar era apenas R$ 1,56. No ano de 2008, foi um dos anos com maior boom, né, com maior explosão na indústria automobilística aqui no Brasil. Diversos modelos que nem existiam antes, marcas como a Hyundai, começaram a entrar no país. E agora a gente vê exatamente o oposto. Diversos modelos já não são mais vendidos, começa a sair de linha, porque ele passa a ficar muito caro e desinteressante para o brasileiro. Então por isso eu falo, sempre converta o seu salário para dólares, porque assim você vai estar vendo qual o seu real poder de compra face aos outros países do mundo, né? E é claro, uma moeda forte causa muito bem-estar na população do país. Tem muita gente que eu vejo de falar, não, mas é muito injusto, que aqui no Brasil você vai comprar um carro, ele vale 100 salários mínimos. Na Europa você vai comprar o carro, o mesmo carro, custa 13 salários mínimos. Isso aí tem dois fatores. O primeiro, o fato do real ser uma moeda fraca e o fato da mão de obra valer muito pouco aqui no Brasil. A nossa mão de obra ela vale muito pouco. O próprio índice Big Mac, né, ele compara quantas horas, quanto tempo um trabalhador ele tem que trabalhar para comer, para poder pagar o hambúrguer do McDonald's. Surpreendentemente, se você for pegar o salário mínimo, um brasileiro tem que trabalhar um dia inteiro para comer, para poder pagar esse hambúrguer do McDonald's. Nos Estados Unidos, se você pegar o salário mínimo, que é em horas, né, o trabalhador teria que trabalhar 27 minutos. Já se você pegar a renda média, nos Estados Unidos eles têm que trabalhar menos de 10 minutos em média, e um brasileiro teria que trabalhar 35 minutos para pagar esse mesmo hambúrguer. E é claro, se o real perde valor, o importado ele vai ser reajustado. Não tem jeito, uma hora essa conta vai ser cobrada e os preços serão reajustados. Então esse foi o tema do vídeo de hoje. Eu espero que vocês reflitam, né, a respeito do tema, porque muita gente nem sabe que uma moeda fraca é ruim para o país. Quando o dólar disparou esse ano, o próprio Paulo Guedes ele chegou a falar que não, o dólar alto seria bom para o Brasil, porque o Brasil exportaria mais. Mas se você pensar na sua vida, na sua qualidade de vida, no seu dia a dia, meu amigo, com certeza, uma moeda fraca é muito ruim
e vai impactar muito negativamente na sua vida. Então a reflexão do vídeo de hoje era essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, comente, deixem nos comentários o que você acha a respeito do tema, deixe alguma crítica, sugestão e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.